Olá, amigos, eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós estamos dando continuidade aos nossos estudos, aos nossos vídeos que vocês estão encontrando pelo YouTube, mas hoje o vídeo, a gente vai começar com a pergunta que vocês encontraram. A pergunta é: você sangra? Mas veja, nós vamos trabalhar com a passagem do Evangelho, a mulher hemorroíça. A pergunta é: você sangra? Por quê? Necessariamente não tem que ser uma mulher para sangrar. Naquele momento era a mulher sangrando, e vocês vão entender. Mas qualquer um de nós pode estar nesse movimento de sangria, nesse movimento de hemorragia. Qualquer um de nós pode ter esse movimento. Nós vamos avaliar o fato porque houve uma mulher que sangrava e buscou a cura com Cristo, que se chama a mulher hemorroíça. Está no capítulo 8 de Lucas, dos versículos 43 ao 45. Então são 3 versículos, eles são extremamente ricos, mas nós vamos pegar alguns aspectos para avaliar não simplesmente a atitude da mulher, mas a nossa atitude enquanto pessoa. E aí fica a pergunta na nossa mente: você sangra? A gente sangra? Como nós estamos lidando com essa hemorragia? Como nós estamos lidando? Ok, vamos lá. Nós vamos pegar a passagem e vamos trabalhar alguns trechos dela. Essa passagem é muito rica. Ela daria para fazer seminários. Então, vamos pegar alguns pontos e eu vou deixar para vocês discutirem consigo mesmos e muitas vezes no movimento social de vocês, no movimento religioso ou no movimento espírita, e dissecar isso nas relações. Ok? Vamos lá. Veja bem, certa mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar. Eu estou pegando, junto com a colocação de Lucas, aqui eu estou lendo esse trechinho, mas no Novo Testamento tem algumas diferenças. Esse trechinho foi tirado do Evangelho João Ferreira de Almeida, mas vocês acompanhando o escrito atrás de mim aqui, vocês estão vendo que vão ter algumas diferenças na colocação. E a gente vai tentar entender o significado, porque pode ser só uma questão de tradução. Na realidade, eu estou trabalhando num livro que se chama A Mulher no Evangelho, da Alcione Peixoto. Para quem conhece, dentro do movimento espírita, filha do Peixotinho, e ela trabalha vários fatos do papel feminino na questão do Evangelho, nesta obra, A Mulher no Evangelho. E eu peguei este trecho, que é a cura da mulher hemorroíça. Enfim, esta mulher havia 12 anos que tinha um fluxo sanguíneo, e aqui fala que ninguém tinha podido curar. No Evangelho de Lucas coloca assim: e ela gastou todos os seus haveres buscando a cura. Ela gastou todos os seus haveres, ou seja, ela ficou 12 anos investindo no tratamento. E aí vale a pena a gente entender esse primeiro significado. Porque a pergunta é: você sangra? Veja, a mulher é hemorroíça. Nós não estamos falando daquele sangramento absolutamente natural dos ciclos femininos. Não estamos falando dos ciclos, tá claro? Nós estamos falando de um sangramento hemorroidal. Aí a gente estabelece a primeira diferença. Quando eu coloco para vocês, você sangra, é para você fazer uma autoavaliação. Por quê? Perder sangue significa perder vitalidade. Significa perder energia. Significa perder disposição. Significa perder vontade, esperança, perder a luta. Então você sangra? Aí nós vamos entender por que esse sangramento acontecia com esta mulher. Ela tinha 12 anos de fluxo sanguíneo hemorroidal. E olha, quando nós estamos falando de hemorroidas, nós estamos falando de um sangramento atípico. Nós não estamos falando do sangramento natural. Quando o sangramento ele vem pelo ânus,
Nós estamos falando de um sangramento que está trazendo um problema intestinal. Se nós formos na leitura corporal, se nós formos no tema de a doença do corpo tem uma causa no espírito, e agora eu estou fazendo referência à colocação de Emmanuel no livro Consolador, na pergunta de número 96, quando ele coloca para nós que todos os problemas no corpo físico têm a sua origem no espírito. Se nós trazemos para a questão espiritual e estamos trazendo para a questão física, vamos entender por que ela estava com problema ali no corpo físico. Veja, se você tem algum problema intestinal, seja desconforto, prisão de ventre, hemorragia, infecção, diarreia, no caso dela, hemorroíça, problema de hemorroidas, ou seja, nós pegamos uma gama de situações e podemos enumerar várias, mas se o problema acontece no intestino, se avalia do início do intestino até as hemorroidas. Se o problema está ali, existem valores que você está assimilando, que você está acumulando e você não consegue dispensá-los. Existem valores, e eu estou falando agora de valores negativos. Você considera valores. Acumular bens, acumular sentimentos, acumular mágoa, acumular cólera. Estou falando do lado negativo. Acumular bens para beneficiar outros, acumular bens porque você está montando uma empresa e você vai dar guarida a funcionários, os seus familiares, e ok. Mas aquele acúmulo ambicioso, aquele acúmulo avarento, eu estou falando do acúmulo negativo. Você tem uma mágoa que você está carregando há 8 anos. Você tem uma discussão que não tem acordo dentro da sua casa e você vai acumulando. Não adianta falar não, não tem jeito de conversar não, é difícil demais, e você vai acumulando. Esses movimentos de acumulação que você promove para o seu estado íntimo, ele poderá, eu não disse que vai acontecer, ele poderá te trazer problemas na área intestinal. Por quê? Porque o intestino, aí coloca pra gente a leitura corporal. O livro Como Superar as Doenças, de Jack Lawson, quando ele fala para nós a respeito do intestino, ele coloca que o intestino é a acumulação intelectual e emocional dos fatos. Então, se você não elabora aquilo, você vai engolindo, chega uma hora que no intestino para. Poderá gerar algumas situações de mal-estar na sua relação com o seu corpo. Então, este de acumular coisas, de acumular mágoas, de acumular dores, de acumular dificuldades, e você não consegue liberar, você não senta para dialogar, não senta para discutir, não senta para buscar acordo, você não assenta. Lá na frente começa um outro problema. A mulher hemorroíça, e aqui nós não estamos falando de mulher no campo do sentimento, homem no campo, nós estamos falando de um fato, não é uma parábola. Porque quando é uma parábola, a gente disseca ainda mais. A mulher hemorroíça, ela estava acumulando situações de passado, e vocês vão entender isso ao longo das colocações do evangelista de Lucas, o significado desse movimento. Por isso é que ela estava com problema hemorroidal há 12 anos. Então ela gastou os seus haveres buscando tratamento, mas ninguém colocou para ela que ela tinha que trabalhar o estado íntimo dela. Ela ia no médico, ela ia no curador, ela ia em teóricos, ela buscava ajuda. Como coloca para nós Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, no capítulo 14, ela vai falar sobre essa mulher hemorroíça. Muito rico as informações que a Amélia Rodrigues traz para a gente. Por quê? Ela vai trazer, inclusive, a época que essas coisas aconteceram. E a vergonha que esta mulher passava nesse movimento. Nós vamos ver essa mulher, a gente vê o problema dela com a questão do sangue, que nós vamos encontrá-la novamente no Evangelho. O nome dela, Verônica. E ela é aquela mesma mulher que quando Cristo está indo para o seu Calvário,
Vocês vão lembrar desse fato, quando ele cai e vem uma mulher com um tecido de linho branco e ela enxuga o suor da face do Cristo, e esse suor vem com a imagem dele naquele pano de linho branco, com o retrato do Cristo ali banhado em sangue. Ou seja, é um momento crucial da renovação dela. Por quê? Porque ela teve que fazer mudança de postura. Olha o início da mudança de postura dela. Quando coloca, ela procurou ajuda e não conseguiu a cura. E aí veja, veio por trás do Cristo e lhe tocou na orla da veste e logo lhe estancou a hemorragia. Então, gente, ninguém falou com ela que ela tinha que alimentar a fé. Ninguém colocou isso para ela. Então ela passou 12 anos buscando ajuda, mas a ajuda principal, que é alimentar o seu estado íntimo, rechear o seu estado íntimo de valores, e começa pela fé. E nós não estamos falando de fé vazia, não. Nós estamos falando daquela fé conquistada pelo trabalho, a mesma que o Tiago coloca para a gente no capítulo 2, nos versículos 17 e 18, quando ele coloca assim: a fé sem obras é morta em si mesma. Mas te dirá alguém: tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Porque quando ela colocou na sua cabecinha que ela vai atrás daquele que dizem o Cristo, Jesus, o Cristo, e se eu tocar, porque ninguém falou isso para ela, gente, se eu tocar nas vestes dele, eu estarei curado. Ela tomou esta atitude, veja, 12 anos assimilando uma doença, 12 anos de mal-estar, mas sem nenhuma reconstrução de valor. Tá claro isso para vocês? Na hora que ela colocou alimentar a fé, na hora que ela colocou que ela precisava de tocar, ela fez esse movimento. E aí, veja, estancou imediatamente a hemorragia. Ok? Mas Jesus disse: quem me tocou? E aí é interessante porque buscar o Cristo todo mundo busca. Seja no movimento espírita, no movimento católico, no movimento protestante, em outros movimentos religiosos, buscar o Cristo, seja pelo movimento de religião, seja pela conquista da espiritualidade, todos buscam. Quando não o buscam enquanto pessoa, buscam enquanto valores, todos estão buscando. Mas este foi um buscar especial. Por quê? O Cristo faz a pergunta: quem me tocou? E aí eu gosto, olha a colocação de Pedro. Ele tem algumas questões que são muito nossas, muito humanas. Quando ele chega e fala assim: mestre, a multidão te oprime, te aperta, tá cheio de gente aqui, você vem... Senhor, alguém te tocou? E aí ele chega e fala, olha só, a colocação dele é humana, a colocação de Pedro. A colocação do Cristo, ela é divina. Porque veja, olha a colocação que ele traz para nós. Alguém me tocou. Por quê? Alguém buscou o Cristo com um objetivo especial. Não é aquele acúmulo que todos nós estamos fazendo. Hoje nós vamos, gente, não vamos esquecer da reunião, não. Gente, a gente se vê lá. Gente, aqui, olha, hoje tem culto no lá. Aqui, fulano, você trouxe aquele livro? Olha, nossa, mas eu achei uma passagem interessante. A gente fica cheio de comentários. Mas muitos de nós estamos sangrando. Aonde a gente está envolvido com os comentários, mas ainda envolvido com os valores negativos que estão alicerçando a nossa alma. A gente fala do Cristo, mas a gente não vive o Cristo. E isso, gente, é a maioria. Quando Pedro fala, a multidão te aperta e te oprime, muitos de nós, a gente reza com aquele afã. A gente reza confiando naquela colocação de Jesus, buscar e achareis, ou pedir e dar-se-vos-á, ou batei e abrir-se-vos-á, como está no próprio Lucas, no capítulo 11, no versículo 9. Veja, a gente vai muito naquele afã, mas a gente não vai com aquele desejo de autocura, como esta mulher foi. A gente vai com o afã de atender às nossas demandas,
demandas pessoais, mas sem a busca pelo trabalho, sem a busca pela renovação, sem a busca pela mudança, mas uma busca sincera. Esta mulher colocou na cabeça dela que ela iria tocar nas vestes do Cristo e estaria curada. E aí, quando Jesus sente aquela convicção da fé, ele diz, mas alguém me tocou. Pedro, é como se ele alertasse, Pedro, alguém me tocou, eu não estou falando da multidão, porque multidão todo mundo vai atrás, não é essa multidão não, é aquela pessoa que tem foco, e aí, olha só, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu virtude. Senti que de mim saiu virtude, alguém tinha o objetivo, não tinha um objetivo, todos nós temos um. Um significa, para nós é indefinido. Se nós colocarmos como um pronome indefinido, nós não vamos trazer aí, se nós colocarmos como indefinido, pode ser qualquer objetivo. Quando nós colocamos que tinha um objetivo, é indefinição. Quando nós colocamos que tinha o objetivo, nós usamos um artigo, porque tinha um foco. O foco da cura. Já tinha 12 anos que ela tinha perdido os seus haveres. Tinha 12 anos que ela gastou tudo. E aí a Emélia Rodrigues coloca para nós, ela já era vítima de vergonha, porque por onde ela andava, ela sangrava. Então, quando Cristo fala de mim, saiu virtude, porque saiu algo de dentro dele que ele veio, gente, trazer a mensagem. E ele trouxe, muitos captaram, mas a maioria não captou. Não captou tanto quanto ele foi crucificado. Porque se tivesse captado, ele não seria. Se a maioria tivesse entendido, ele não seria. Tanto que depois continuaram as execuções pelas arenas romanas. Tá claro isso? E aí veja, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente foi curada. Olha, ela já não tinha como esconder mais, até porque para chegar até o Cristo em meio à multidão e sangrando, ela já era motivo de vergonha. Tocou no Cristo buscando virtude, buscou a cura. Naquele momento que ela faz este movimento, o Cristo sente que saiu e aí, olha, ela já sangrava, já não tinha mais condição de esconder. Ela não poderia fazer este movimento mais. Tanto que ela se aproxima trêmula e explica o motivo pelo qual ela buscou o Cristo. E aí é interessante porque todo mundo estava lá acompanhando o Cristo, mas sem foco. E ela tinha o foco da cura, da autocura. E aí é interessante que o Cristo alimenta este foco. Quando ele diz assim, então lhe disse Jesus, filha, tende bom ânimo, a tua fé te salvou. E aí veja, quando ele fala, tende bom ânimo, a tua fé te salvou, veja, é interessante nós nos atentarmos, porque em determinados momentos do Evangelho, ele coloca assim, a tua fé te salvou. Em outros momentos ele coloca, a tua fé te curou. Por quê? Porque se porventura ela tivesse sido curada e não salva, significa que aquela doença poderia voltar. Ela estava 12 anos com aquela doença. Quando Jesus fala, a tua fé te salvou, significa que ela instalou. E ali encerrou um movimento de patologia. Ainda que ela estivesse trazendo isso pelas vinculações do espírito, de incredulidade, de indecisão, de instabilidade, movimentos reencarnatórios seculares, onde ela não alimentou a construção do seu estado íntimo, naquele momento Cristo fala, a tua fé te salvou. É muito rico isso. A tua fé não te curou, ou seja, ela não passaria por este movimento hemorrágico nunca mais. Nunca mais.
Porque ela alimentou com tal segurança o movimento de fé que aquele valor que ela acabou de conquistar iria ajudá-la em outras conquistas. Era o valor inicial para novas conquistas. E aí nós vamos atrás da fé, ainda tinha um outro valor, que é no capítulo 2 do livro Pensamento e Vida, Emmanuel coloca para nós, que se chama vontade. Tudo na nossa vida é vontade. O Emmanuel coloca no Pensamento e Vida que vontade é o gabinete de todas as funções. Tudo vem a partir da vontade. Se ele coloca como gabinete de todas as funções, gente, o Raul Teixeira faz uma observação interessante quando ele diz assim: mas e quem não tem vontade de fazer nada? E aí o Raul diz assim: é porque tem vontade de ser preguiçoso, porque tudo vem a partir da vontade. Mas o Emmanuel, ele não está simplesmente trazendo a explicação. Depois eu gostaria que vocês lessem lá no livro Pensamento e Vida, no 2º capítulo. Já está intitulado Vontade. Mas ele também, ele vem explicando uma colocação que está no livro dos médiuns. No livro dos médiuns, no item 131, está escrito assim: vontade, atributo essencial do espírito. Quando ele fala atributo essencial do espírito, o que o livro dos médiuns está dizendo para nós? Todo mundo tem. Vontade, todo mundo tem. A pessoa pode exercer o mecanismo de vontade nas suas relações como um todo ou não. Se ela não exerce o mecanismo de vontade para mudar as relações, para edificar as construções emocionais, afetivas, espirituais, sociais, se ela não aciona, é da falta do desejo dela. Porque ela tem preguiça de mudar. Porque na hora que você descobre, você precisa, a vontade está lá. Este é um sentimento que você não vai, não, eu tenho que fazer nascer a vontade. Isso não existe, gente, a vontade já está lá. Quando o livro dos médiuns coloca para a gente atributo essencial do espírito, significa o quê? Todo mundo tem, ou para realizar ou para destruir, ou para caminhar ou para ficar parado. Todo mundo tem. Mas eu não consigo acionar a minha. É porque você não está fazendo movimentos de bom ânimo, porque o Cristo coloca para ela: filha, tem de bom ânimo, a tua fé te salvou. Mas essa fé, se nós colocássemos num organograma, primeiro, vontade. Essa fé, ela tem uma raiz, é a partir daí que vão vir os outros. Então, se a gente colocasse numa empresa no organograma, a gente colocaria lá presidência, vontade, diretoria, a fé. Aí depois vem os outros gerentes, que são as conquistas. Você vai numa empresa, lá tem gerente administrativo, tem o gerente de consultoria, tem o gerente de marketing, você imagina, ela vai conquistar outros valores a partir da fé. Mas anterior, ela tinha uma presidência, vontade, atributo essencial do espírito. Então, quando Cristo fala, tem de bom ânimo, já vê a primeira gerência. Entenderam? Na nossa empresa aqui, vocês entenderam? Então veja, colocou lá na presidência vontade. Depois ela conquistou. Na hora que ela coloca, se eu tocar nas vestes, ninguém falou isso para ela, ok? Ninguém falou isso para ela. Aí ela assimila dentro de si a vontade, está ali a diretoria. E aí começa a gerência. Quando Cristo fala para ela assim, tua fé te salvou. Antes, tem de bom ânimo, já entra a primeira gerência, a tua fé, a tua diretoria. Baseado na vontade, a tua fé te salvou. Tem de bom ânimo. Olha o que o Cristo diz para ela depois. Vá em paz. Olha a segunda gerência chegando aí. A paz. Mas eu vou contar para vocês a terceira gerência. Quando Verônica, a mulher hemorroíça, como descreve para nós Amélia Rodrigues, quando ela vai, o Cristo carregando a cruz, e ele cai e sofre as consequências dessa queda, o peso da cruz, e ela vem com o lenço branco e toca, ela faz um movimento de solidariedade. Olha, nós já estamos falando de 4 valores, gente. Vontade, atributo essencial do espírito, não entra aqui. Vontade, está lá.
a presidência desta empresa íntima, todo mundo tem. Vontade, atributo essencial do Espírito. Segundo, para ela foi um movimento de fé. Cada um pode escolher qual a mola propulsora dos seus intentos para fazer mudanças. Cada um pode escolher. O dela foi a fé. Para a gente sair do sangramento, qual é a mola propulsora? A vontade nós já temos alicerçada dentro de nós. Qual é a mola? Uns pode ter para si a alegria. Tem a vontade, a alegria que vai ser a mola e ali vão vir as gerências. Então, outros têm para eles a solidariedade, outros têm para eles o equilíbrio, outros têm, mas sempre no organograma vontade, outros têm o discernimento, outros têm o bom senso. Vontade, bom senso, e ali vem as gerências. Então, no caso da mulher hemorroíça, para sair do sangramento, vontade, diretoria, a fé. E aí Jesus fala, tem de bom ânimo, primeira gerência, tua fé te salvou? E aí ele coloca a segunda gerência, vai em paz. Paz. Lá na frente nós vamos ver o Cristo colocando sobre a paz. E ele faz esse movimento da paz. Quem vive em mim terá paz. Quando ele fala vai em paz, ou seja, a partir daquele momento, ela passa a viver no Cristo, com o Cristo, para o Cristo. Tanto que na casa dela, aquele lenço de linho branco, ela coloca na porta da casa dela para os transeuntes de por onde passavam ali, porque a casa dela estava próximo a uma via, onde passava muita gente, para ela dizer que aquela casa tinha sido visitada pelo Cristo, porque aí falando da casa íntima, e ela estava com o Cristo, e ela estava no Cristo. Então aquele pano de linho branco, durante muito tempo, ficou na porta da casa dela. Tá claro? É uma colocação que também a Amélia Rodrigues traz para nós. Então veja, se ela tinha vontade na presidência, tinha ali no seu organograma, na diretoria, a fé, porque o Cristo fala para ela, a tua fé te salvou, e não necessariamente te curou, porque a salvação vai além da cura. A cura é um movimento onde a doença pode voltar, a salvação não. Encerrou o mecanismo expiatório de sangramento, encerrou. Por isso chegou naquele momento a salvação. E aí quando ele fala, tem de bom ânimo, está ali uma gerência, vai em paz, outra gerência. Quando ela vai lá e limpa o rosto do Cristo com um pano de linho branco em meio àquela multidão de situações, ela ousa. Quando ela ousa, ele cai e ela sai do movimento e vai até o Cristo, ela cai, coragem. Olha a terceira, independente de ter ali militares chicoteando Cristo, ela assume a coragem. A outra gerência, a solidariedade. Veja bem, gente, trabalhando aqui, nós já vimos 4 situações nascidas da fé. A tua fé te salvou. Tem de bom ânimo, vai em paz. E nesse movimento que o Cristo fala para ela, o ânimo, a paz, ela ainda desperta a solidariedade e a coragem. Em meio à turba, em meio aos militares, em meio ao chicote do Cristo, ela vai ao chicote dos militares que estavam chicoteando o Cristo, ela vai até ele e limpa-lhe o rosto. 4 valores nascidos em linhas gerais, como eu disse para vocês, a passagem é rica. E aí eu volto com a pergunta inicial. E você, sangra? Fica com essa pergunta na sua mente. Mude as suas perspectivas. Mude os seus intentos. Caminhar, gente. Você sangra. Muitas vezes o sangramento que estamos vivenciando, ele não é um sangramento físico, mas é um sangramento íntimo. Sangrar é perder vitalidade, aonde a gente, aos poucos, está desistindo de lutar.
assumindo posturas de desânimo, de angústia, de tristeza, de dor, de depressão, de ansiedade. E nós vamos assumindo posturas doentias, sangrando nas relações, porque estamos perdendo vitalidade. A gente toma um remédio, o que favorece muito. Um antidepressivo te favorece, um ansiolítico te favorece, outras situações que estão aparecendo te favorece, ou seja, te proporciona a cura, mas não te proporciona a salvação. Por quê? Porque a cura é um movimento para você ir atrás da salvação, mas não é a salvação, porque a salvação é movimento íntimo. A mulher hemorroíça, ela se salva quando ela assimila a fé. Nós estamos buscando, nesse primeiro momento, ainda a cura. Temos dificuldade de entender o que é a salvação. Então a medicação ajuda, como disse Emmanuel no livro Consolador, a farmacopeia, ela nos ajuda para que nós tenhamos estrutura para buscar a cura espiritual, ou seja, para buscar a salvação. Por enquanto estamos buscando a cura. Se você está sangrando, faz um movimento de autotransformação e para decisivamente com o sangramento, no movimento de autocura, para que a gente tenha condições de buscar a autossalvação. Eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que esteja valendo os nossos estudos, e eu digo sempre, não se contentem com as observações, se aprofundem, busquem, conheçam, estudem e conquistem por você e por aqueles que convivem junto de você. Um abraço a todos e até breve.